rosa, por sinal bem grande, que vocês devem estar sentindo muita falta de mim. Olha que demagoga que eu sou, mas é o que vocês falam pra mim, não é verdade? Eu estou agora morando no Canadá e conversando com a minha filha, Adriana, ela disse pra mim que aqui no Canadá, pelo menos que ela saiba, não existe pão de batata aqui para vender. E os brasileiros adoram pão de batata. Então eu prometi para minha filha que eu ia fazer o pão de batata, até porque ela também está com vontade de comer pão de batata. Então hoje eu vou ensinar uma massa para vocês bem versátil, porque assim, vocês podem fazer o pão de batata, vocês podem fazer esfirra, vocês podem fazer enroladinho de queijo, de salsicha, de presunto. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com essa massa. Essa massa é uma massa básica, maravilhosa, e quem não quiser colocar batata, tira a batata da receita, que vai ficar um pão comum. Mas a batata dá uma leveza, dá um sabor diferenciado na nossa massa. E eu já vou avisando que essa massa rende muito. Se vocês não quiserem fazer tudo, vocês dividam a massa, dividam em dois, para vocês não ficarem fazendo um monte de pão e não saber o que vai fazer com ele. Mas também eu tenho que falar, se vocês fizerem os pães e vocês não forem utilizar logo, vocês podem congelar até por 4 meses os pães, tá? Ele não estraga no freezer. Vamos lá começar nossa aulinha aqui hoje. Primeiro a gente vai colocar o leite morninho. Vamos colocar aqui no nosso bol o leite morno. Vamos colocar agora o açúcar. Não coloque sal na primeira etapa agora não, só o açúcar. Vamos colocar o açúcar. E vamos colocar o fermento. Agora vamos falar sobre o fermento. Esse fermento é o fermento biológico seco. Se vocês forem usar o fresco, vocês não podem usar a quantidade que eu falo aqui, porque aqui é um pacotinho de 15 gramas. Se vocês forem usar o fresco, vocês têm que usar 30 gramas, porque esse fermento é muito mais forte do que o fresco. Aqui não achei fresco, então eu vou trabalhar com fermento biológico seco, tá bom? Mas mesmo assim eu coloco aqui nessa mistura de leite, açúcar. Aí eu vou dar uma mexida. E aí nós vamos colocar ingredientes aqui que é muito importante, que é justamente a nossa batata. Quando vocês forem trabalhar com a batata, uma dica que eu dou para vocês, não façam ela cozida na água, vocês cozinhem ela no micro-ondas. E é muito fácil, vocês vão pegar a batata, lavar a batata, secar, furar toda a batata com um garfo, depois de bem furadinha vocês vão enrolar um papel toalha individualmente, não todas juntas. E vai levar o micro-ondas por 6 minutos, dependendo do micro-ondas e também dependendo da qualidade da batata é o suficiente, mas vocês vão apertar a batata, se ela não tiver molinha, vocês levem novamente o micro-ondas. Tirou do micro-ondas, só é amassar e trabalhar com ela, e ela fica bem sequinha. Eu tenho ela aqui, ó, que foi cozida no micro-ondas. Eu vou mostrar pra vocês a qualidade que fica a batata, ó. Ela fica tão sequinha que vocês podem enrolar aqui, ó, e vocês sentem o amido saindo na mão, ó. E de preferência, coloque a batata ainda morninha, tá? Então eu vou colocar que ela ainda tá morninha aqui, ó. Aí vocês vão perguntar quanto que é de batata, vocês vão usar 3 batatas médias, tá? E em peso vocês podem colocar umas 250 gramas de batata, que é o suficiente. Até 300 está dentro do permitido, tá? E já está misturada a batata. Agora a gente vai dar continuidade. Nessa receita nós vamos usar 7 ovos. 7. Então por aí vocês vão observar que é uma receita grande. Então eu vou pegar esses 7 ovos aqui e bater aqui, ó. Só para quebrar mesmo as gemas, tá? A gente dá uma quebrada nas gemas. De preferência, gente, procure usar tudo de temperatura ambiente. Se bem que não vai interferir na qualidade do nosso pão, mas ele vai demorar mais para crescer se vocês trabalharem com ingredientes gelados, tá? Por isso que a gente pede para trabalhar com ingredientes temperatura ambiente, para não correr esse risco. Aqui no Canadá tá bem calor, né, agora. Não tá um frio, como vocês devem saber que é muito frio no Canadá. Agora, por enquanto, tá calor. Logo lá para setembro, outubro, vai vir um friozão que eu nunca percebi esse frio, vou conhecer agora. Então aqui eu mexi os ovos e vamos colocar aqui, ó. Agora nós vamos usar
margarina. Vocês podem usar margarina ou vocês podem usar manteiga, tá? Pode ser com sal? Pode, mas se vocês for usar manteiga ou margarina com sal, vocês vão diminuir a quantidade de sal que vai colocar na massa, senão vai ficar muito salgadinho, tá bom? Ele é uma massa neutra, vocês podem fazer doce com essa massa também, tá? Ó, eu coloquei aqui. E agora, na receita vocês vão observar que eu vou pedir 1,5 kg de farinha de trigo. Mas não é para colocar de uma vez, vocês vão colocar aos poucos, porque dependendo da qualidade da farinha, do tamanho dos ovos, vocês vão, pode usar tanto 1,5 kg ou até mais, como menos também. Então aqui vocês vão observar, vocês vão ver, a hora que eu falar que está pronta a nossa massa, aí vocês vão ver se sobrou farinha ou não. Então aqui agora eu vou dar uma misturada de novo. E por último, agora de tudo, eu coloco, antes de começar a colocar a farinha, eu coloco sal. 2 colheres de chá de sal. Ou se vocês não quiserem medir na colherinha de chá, é uma colher de sobremesa rasa. Uma colher de sobremesa equivale a 2 de chá, tá bom? Então aqui nós vamos colocar o sal. E agora vamos colocar farinha. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar a farinha e vou fazer como se fosse um teste para ver se esse fermento está reagindo bem. Então eu vou fazer uma pastinha aqui, ó, depois a gente dá continuidade com a farinha. Vou mostrar para vocês. Coloco um tanto de farinha e vou fazer aqui, ó, fazer um teste agora aqui na farinha. Logo que vocês, na farinha, no fermento, logo que vocês começarem a colocar essa farinha e virar um creme, vocês vão ver que ela vai começar a criar umas bolinhas. Então, quando essa bolinha ela começa a reagir aqui, você vê que ela começa a dar umas... você vê que começa... olha lá, tem uma bolinha, ó. Parece que é uma bolinha de sabão, não é? Já está reagindo o fermento, tá vendo? Então, esse fermento está ótimo. Não está velho, está perfeito. Se não for mais isso aqui, normalmente as pessoas até fazem aquele teste de fazer o nosso creminho e depois vai colocando, deixa descansar uns 15 minutos para depois colocar a farinha. No caso aqui não precisa. Eu já sei que ela está ótima. Agora eu já sei que o fermento está ótimo, dou continuidade à minha receita. A gente vai colocar a farinha e vai dar uma rasgada na massa. É muito importante que a gente rasgue a massa. Quando a massa é bem rasgada, ela vai ser uma massa que vai crescer melhor e vai ficar mais leve o nosso pão. Então eu vou colocar mais farinha e já vou começar a rasgar a minha massa, tá bom? Então vamos colocar mais aqui, farinha. Agora ainda não tá bom para rasgar não, tem que ser mais. Então eu já vou ter que colocar aqui, que eu sei que eu vou ter que colocar mais do que eu tô colocando. Gente, algumas pessoas viram, outras não, e eu estou com mal de Parkinson. E o próprio meu médico, que é o que me cuida, o Dr. Thiago, ele fala que as pessoas que têm mal de Parkinson devem fazer sempre exercício, fazer assim, biscoito, pães, massas, para vocês trabalharem com a mão e movimentar bem a mão. A minha mão que treme mais é essa, a direita é pouco. Então eu tenho meio travado essa parte e a perna também. Então a gente tem que dar uma andada e também tem que mexer aqui, ó. Então vocês estão vendo? Por enquanto eu estou mexendo com a direita porque eu não consigo trabalhar com a esquerda, mas na hora de sovar eu vou trabalhar com as duas. Então isso é muito importante. E eu falei isso no programa da Ana Maria e vou tornar a falar para vocês. A princípio, quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente fica muito triste. No meu caso, eu fiquei muito triste. Por quê? Porque eu sei que eu vou ficar mais limitada do que eu era, né? Era uma pessoa assim, esperta, corria, né? Agora não é sempre que eu posso, por exemplo, segurar um peso aqui, aí eu não dou conta, ele cai da minha mão. Mas nem por isso eu vou deixar de viver, porque tem pessoas que se anulam, não quer nem viver mais. Então você que tem, não deixe de viver, viva, curta a sua vida do jeito que você está, tente receber isso, porque Deus só manda pra gente um peso que a gente pode carregar. Ele é todo poderoso, nosso Deus. Então, não desistam da vida, viu, gente? Continue aí e no fim dá tudo certo. Vamos lá. A vida continua.
Agora, vocês estão vendo? Eu vou mostrar pra vocês agora o pontinho dela. Eu vou jogar a farinha, porque agora nós vamos rasgar a nossa massa. Vou mostrar pra vocês o ponto dela, ó. Ela tá mole. Só assim que dá pra rasgar a massa, viu, gente? Tô fazendo muita massa, porque tem muitos pãozinhos aqui, tem muita gente esperando pra comer esses pãezinhos. Mas se for pra fazer pra casa, não precisa, porque vai dar muito pãezinhos, tá? Eu gostaria que alguém me arrumasse uma espátulazinha pra me puxar essa... Vamos raspar toda essa massa. Vamos raspar tudo aqui, ó. Vou deixar esse bol aqui separado, porque depois eu vou ter que colocar um pouco minha massa aqui, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui atrás um pouquinho, depois eu pego. Vamos lá mostrar pra vocês o que é rasgar a massa, ó. Rasgar a massa é fazer isso aqui, ó. Vocês vão rasgando a massa, ó. É como se a gente estivesse fazendo a massa de um panetone. Ele é desse jeito, a massa de panetone. Ele é rasgado também. Todo panetone tem que ser rasgado a massa, assim, para ele ficar todo rendadinho, bem leve, bem gostoso. A mesma coisa é um pão. E não importa que seja pão de batata. A gente tem que rasgar a massa também no pão de batata. Ó. Quanto mais vocês rasgarem, mais gostoso vai ficando essa massa, tá? Eu faço assim de vez em quando, que eu sinto umas bolotinhas de batata, porque as batatas daqui são diferentes do Brasil, sabe? Elas dão uma cozidinha, elas ficam todas molinhas, mas no meio sempre fica um pouquinho mais durinha. Então, quando a gente percebe essa parte durinha aqui, ó, quando eu tô fazendo, rasgando a massa, eu já amasso ela aqui, ó, pra gente amassar esses gruminhos de batata quando ficar pronto o pão. Quanto vocês puderem, melhor. Eu, como tenho minhas limitações aqui, já vou parar, viu? Mas vocês podem ir rasgando, quem tem força, quem tem... Ó, rasgue mesmo a massa. Vamos continuar, já deu uma bela de uma rasgada na minha massa. Agora eu vou colocar farinha e vou mexendo aqui pra começar a sovar a nossa massa, né, gente? Até agora eu rasguei, agora nós vamos sovar. Ainda tá bem mole, vocês vão colocando farinha e vocês vão percebendo se vocês vão precisar colocar mais. Claro que aqui tá faltando muita farinha, até porque a receita pede 1,5 kg. Aqui ainda tá, só que nessa parte aqui, ó, não façam muito esse movimento porque fica pesado e te dói todas as costas. No caso do meu, dói as minhas costas, então eu nem fico fazendo mais isso aqui. Agora eu vou mesmo colocar farinha. Até o ponto que eu sei que já tá pronta a minha massa depois para sovar. Essa massa aqui, esse pão aqui no caso, ele não cresce agora. Por exemplo, você vai fazer outros pães, você vai fazer essa massa, colocar no bol e deixar crescer. Depois de crescido, né, vocês vão modelar os pães que vocês vão fazer, já recheia, pincel e leva pro forno. Não, esse aqui é diferente. A gente vai sovar bem essa massa, nós vamos bolear, fazer bolinhas dela e deixar crescer essas bolinhas. Depois, quando tiver crescido as bolinhas, a gente vai rechear com o recheio que a gente vai escolher. Depois deixa crescer de novo, aí depois você leva pro forno, entendeu? No caso, é 2 crescimentos, os dois feitos bolinha. A primeira bolinha, a segunda bolinha, tá? Olha que maravilha de massa. Gente, é massa, hein? Poxa vida, é massa. Aqui tem que ser um homem com os braços bem gordos, bem fortes. Porque quem quer fazer na batedeira, vai ter que ser batedeira semi-profissional, porque senão quebra a batedeira. Porque essa massa fica pesada agora pra gente trabalhar, ó. Agora eu vou colocar mais farinha. Eu acho que agora, daqui um pouquinho não vou precisar mais pôr farinha. Ó, agora eu vou trabalhar com as duas mãos. Duas mãos. As duas mãos aqui, ó. Aqui que eu vou trabalhar com a minha mão aqui meia durinha. Que beleza, né? A gente amassar uma massa assim, ó, a gente sente. Eu adoro fazer pão. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na cozinha é pães. E as pessoas que me acompanham há muitos anos sabem que eu gosto também de fazer muito salgadinho, né?
Na realidade, minha especialidade é chocolate, mas eu gosto de fazer salgadinho. Agora aqui, ó, esse vídeo tem um pouquinho só de farinha, ó. Eu vou limpar tudo aqui pra ver se eu preciso mais de farinha. Olha, já sei que vai quase toda a farinha mesmo, ficou só um pouquinho. Esse bolzinho que vocês estão vendo com farinha é o excedente que a Diana colocou se eu precisasse, mas até aqui eu ainda estou trabalhando com 1,5 kg, viu? Conforme vocês vão fazer assim, ó, vocês estão fazendo isso, abrindo a massa, isso aqui já chama diferente. Isso aqui você está sovando a massa e esse movimento que você faz com a mão aqui, ó, e volta, você está fazendo com que o oxigênio entre nessa massa, fique toda bem fofinha. A gente deixa entrar bastante oxigênio nela fazendo isso, ó. O pão de batata, ele não pode ficar muito molinha a massa, porque senão, quando vai rechear e assar, ele fica tão leve que ele afunda. Então vocês têm que fazer a massa bem equilibrada mesmo, tá? E vai toda a massa, já foi 1,5 kg mesmo, ó. Acabou. Aqui já está prontinho, ó. Já está soltando das mãos, olha aqui, ó. Você não tá grudando mais na sua mão. Então agora eu vou deixar ela descansar aqui uns 10 minutinhos, só uns 10 minutinhos. Já venho para bolear e deixar crescer para depois rechear, tá bom? Então já já a gente volta. Nós voltamos aqui, olha, a massa tava dando... Ela não cresceu muito, porque 10 minutinhos não cresce, mas deu uma descansada. Mas quando ela cresce mesmo, vocês têm que abaixar a massa, porque senão ela fica toda cheia de bolhas. Então a gente tem que abaixar para depois começar a modelar. Então agora eu vou começar a modelar. Vou fazer os pãezinhos de batata, todos redondinhos, porque lá no Brasil é assim, né? Aí, vejam bem, vocês podem fazer recheado. Eu vou rechear hoje com peito de peru, um pouco de mussarela e requeijão cremoso. Vocês podem fazer com frango, com o que vocês quiserem. E pode fazer simples, as pessoas abrem ao meio, comem com manteiga, com geleia, com o que quiser, tá bom? Então a gente vai começar a modelar para vocês entenderem. Vou pegar um pedaço da massa aqui, que a massa é muito, né? Eu vou cortar um pedaço para mim começar a modelar. Se vocês quiserem fazer uma coisa padronizada, vocês vão pesar essa massa. Normalmente o pão de batata, ele pesa em média 80 gramas. Até 100 gramas está dentro do padrão. Então vocês vão pesar. Como eu não vou fazer para vender, vou fazer para nós mesmos aqui, eu não vou ficar pesando. Por que tem que pesar? Se vocês forem vender, para ficar uma coisa assim padronizada, porque senão vai ficar um maior, outro menor, e na hora de vender as pessoas falam, poxa, tinha muito pequeno e pouco grande. Então vocês têm que fazer assim, como eu estou falando. Olha, esse pedaço aqui, eu nem vou pesar, mas eu já sei que dá mais ou menos 80 gramas aqui, ó. Vocês vão bolear. Vocês viram como eu fiz? Eu fechei a massa e agora eu bolei assim, ó. O que aconteceu? Fica uma bolinha, mas ele preso aqui dentro, ó, não ficou aberto, tá? No começo vocês vão achar um pouco difícil de fazer, mas não é. Depois vocês pegam a prática, vocês vão ver como é fácil. Ó, eu abro a massa, ó, abro e já vou pôr ela pra dentro, ó. Aí eu venho aqui e faço isso, ó. Tudo boleadinho no mesmo tamanho. Vou tentar fazer mais ou menos no mesmo tamanho, nem sempre vai ser, porque isso aqui chama-se amarrar a massa, viu? Nós amarramos a massa, ó. Se ela estiver grudando, vocês têm que pôr um pouquinho de farinha, não pode grudar, para bolear. Coloca um longe do outro, porque eles vão grudar um no outro se a gente colocar muito pertinho. E depois a gente vai abrir essa bolinha, rechear e pincelar, aí sim vai esperar mais uns 15 minutinhos crescer e já leva pro forno. Forno pré-aquecido a 180 graus. Ligue mais ou menos uns 15 minutinhos antes, tá? Eu vou continuar fazendo isso aqui, vocês vão ficar olhando uma coisa repetitiva. Então já já eu volto já com eles boleados, tá bom? Até já! Ó, vou mostrar aqui. Abre a massa. Fecha,
fecha, fecha e fecha. Agora eu vou amarrar ela, não tá amarrada, olha. Aí, ó. A mão assim, ó. Esse é o movimento da mão. Não pode fazer assim que ela vai achatar. Você tem que dar um espaço pra bolinha girar aqui, ó. Ó. Vendo? Voltamos agora, eu vou mostrar pra vocês os pães como cresceram, né? Eles ficaram bem gordinhos, né? Ele ficou mais ou menos uns 40 minutos crescendo, viu? Depende como é que está seu dia. Aqui tá calor um pouco, né? Lá fora então tá mais calor ainda. Então agora nós vamos abrir cada um desses e rechear. O recheio que eu escolhi que vai ser peito de peru ou peito de chesse ou peito de... chesse, peru, e tem pessoas que gostam de presunto, pode fazer com presunto também. Então aqui a gente vai colocar tudo misturadinho para ficar um recheio bem gostoso. Nós vamos colocar numa bacia, né, num bolzinho. Vamos colocar agora mozzarella. E vamos dar assim uma cremosidade com cream cheese ou com requeijão de coco, tá? Vou colocar aqui para ficar bem mesmo, bem saboroso. Nós vamos agora misturar bem isso. Se fosse de frango também vocês poderiam colocar o requeijão, o cream cheese, que fica maravilhoso. O frango vocês iriam cozinhar, desfiar, dar uma passada nele rapidamente com um pouquinho de azeite ou um pouquinho de óleo, se não tiver o azeite. E depois abrir e rechear os pãezinhos com o frango. Tem pessoas que adoram frango catupiry, só o frango desfiadinho e catupiry, o requeijão. Se vocês sentirem depois do crescimento, se der uma grudadinha, vocês têm que parar, passar a mão um pouco na farinha, sabe por quê? Senão eles vão ficar muito fofo demais, e aí vai abaixar depois de assado, viu? Bom, vou tirar aqui eles, porque eu vou colocando na própria assadeira que eu tava crescendo. Ó, vou abrir. E vamos colocar o recheio. Vamos fechar, quase igual como nós fechamos aquela hora. Só que agora aqui a gente faz assim, segurando mesmo. E agora vem e boleia de novo. Porque agora mais do que nunca tem que ficar bem fechado para não sair o recheio, né, gente? Ó. Como eu falei para vocês que dá para fazer esfirra, é o mesmo processo. Vocês vão fazer a bolinha, deixar crescer, depois o segundo crescimento. Aí se for fazer uma esfirra, tem pessoas que não conseguem fechar uma esfirra. Eu vou ensinar vocês a fecharem uma esfirra. No caso aqui, é uma esfirra fechada, né? Esfirra aberta é outro processo e hoje não estou ensinando a fazer esfirra, né, amores? Então eu vou só ensinar mesmo a fazer a fechadinha, que tem pessoas que não conseguem fechar uma esfirra. Olha, eu coloquei o recheio e agora eu venho com essas duas pontas aqui, ó, e puxo e junto aqui, ó. Assim, aí vocês vão olhar, parece que até um copo de leite, né? Aí vocês vêm com essa ponta aqui, puxa e fecha. Olha aí, vai ficar um triângulo aqui, ó. Aí se vocês quiserem fazer ela pra cima, vocês têm que abaixar ela aqui todinha, ainda mais trabalho, né? Eu não deixo pra cima, eu já modelo ela e ponho ela assim já, ó. Olha esse, ó, bonitinha. Entenderam? Vamos fazer agora o resto dos nossos pães. Agora eu tô pincelando nossos pãezinhos, já foi recheado, deixei crescer novamente pela segunda vez. E agora a gente pincela. E aí vocês podem colocar em cima semente de gergelim, queijo parmesão, orégano, como o que vocês quiserem. Eu tenho uns aí já com orégano, agora eu vou colocar queijo parmesão. E agora vai pro forno e depois deles assadinhos, vocês vão olhar quando eles estiverem douradinhos assim, olha, como eles ficam douradinhos, aí ele já tá pronto. E uma dica que eu vou dar pra vocês, quando a gente faz pão em casa, a gente não tem estufa pra colocar ele pra ele ficar macio. Então a gente molha um pano de prato, torce bem, ó, tava aqui, ó, e põe por cima. 5, 10 minutinhos o pãozinho vai ficar, olha, macio, macio, macio. Mesmo que seja um pouco, ficou duro, colocou o pano molhadinho, vai ficar macio. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa hoje sugestão do nosso pãozinho de batata. Com certeza aqui
Quem mora aqui vai gostar de comer esses pãezinhos. Minha filha vai levar para alguns amigos que gostam do pão de batata e não tem aqui. Até a próxima, se Deus quiser, e Ele há de querer.